Olá a todos, espero que todos se encontrem bem. Meu nome é Mariane Coronete de Campos, sou mestranda do programa de pós-graduação da Atitus Educação e, juntamente com a Thaisa Leal da Silva, que é doutora e professora da Atitus Educação, desenvolvemos o artigo que tem como título o uso da realidade virtual em projetos de neuroarquitetura, que está sendo apresentado no segundo Simpósio Latino-Americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. Então, eu vou falar um pouco sobre a introdução desse artigo, onde foi falado que a realidade virtual, então, é uma tecnologia que vem sendo explorada e aplicada desde o século XX, e desde então ela vem progredindo rapidamente e também auxiliando em diferentes áreas, inclusive na área da neuroarquitetura, né? Para contextualizar, a neuroarquitetura é uma área que envolve a neurociência junto à arquitetura, e ela busca, então, compreender quais sensações as pessoas têm dentro de um determinado ambiente. Aí, com o auxílio da realidade virtual na neuroarquitetura, essas pessoas conseguem ingressar de forma totalmente imersiva no ambiente em que se foi projetado, sendo uma boa ferramenta para compreender as reações humanas. Então, o objetivo desse artigo foi analisar como a realidade virtual pode auxiliar na visualização dos ambientes em projetos que utilizam os elementos da neuroarquitetura. E falando então um pouquinho sobre a neuroarquitetura, como foi mencionado anteriormente, ela é uma área que se importa muito com o conforto e bem-estar das pessoas. E só é através desse avanço tecnológico da realidade virtual e da neurociência que se torna possível compreender essas sensações que um ambiente pode causar nas pessoas, principalmente com o auxílio de um óculos de realidade virtual. Então, na realidade virtual, ahn, possui, ela possui 3 graus de imersão, sendo a primeira totalmente imersiva, a segunda semi-imersiva e a terceira não imersiva. A que é totalmente imersiva é a que normalmente se utiliza o óculos de realidade virtual e a pessoa consegue se sentir dentro do espaço. A semi-imersiva, então, é uma projeção do espaço em grandes telas. E a não imersiva é uma projeção tridimensional do espaço em telas que podem ser projetados em computadores, notebooks, smartphones, enfim. E uma das tendências para os próximos anos, então, é o metaverso, que ele é capaz de transportar a pessoa para o universo digital de forma totalmente imersiva, realista e interativa. E aí, a realidade virtual na neuroarquitetura se torna uma técnica que não é invasiva na área da neurociência, para assim conseguir verificar as emoções dos usuários dentro desses espaços. Então, hoje há uma grande variedade de equipamentos e softwares que são utilizados tanto na área da neuroarquitetura quanto para a realidade virtual. Mas normalmente na neuroarquitetura são utilizados então o eletroencefalograma e a ressonância magnética funcional. Esses dois são os que verificam como o cérebro humano está agindo ao ver o espaço. Além desses dois, também é utilizado óculos de realidade virtual e o de movimento ocular. O de realidade virtual, então, como mencionado anteriormente, a pessoa fica de forma imersiva dentro do espaço, e o de movimento ocular é registrado o que cada pessoa vê primeiro, ou também o que chama mais atenção. Já os equipamentos para realidade virtual, hoje em dia são bem mais comuns, e entre eles tem os capacetes, joysticks, óculos estéreos e as cabines. Essas cabines, então, seriam um combo de imersão, onde a pessoa é capaz de sentir o movimento, o vento, tipo, tudo que puder sentir, a pessoa conseguiria dentro dessas cabines. Aí, normalmente, uma forma mais prática de usar a realidade virtual na área da neuroarquitetura são gerando
imagens em 360 graus, e existem vários softwares para isso, mas os mais conhecidos, então, seria a questão do Revit, 3D Max, Lumion e SketchUp, pela praticidade e facilidade de usar eles para, então, gerar essas imagens em 360 graus. Então, o nosso método foi uma pesquisa qualitativa, onde foi realizado primeiro uma revisão bibliográfica sobre os assuntos da neuroarquitetura, o histórico da realidade virtual, o uso da realidade virtual na neuroarquitetura e também os softwares e dispositivos para a realidade virtual na neuroarquitetura. Depois disso, foi realizada uma modelagem de um ambiente com os elementos da neuroarquitetura, e para isso foi utilizado o software SketchUp 2023. Aí, para tornar esse ambiente mais real possível, foi utilizado o software Lumion 12.5. E aí, para fazer o ambiente imersivo, foi utilizado o site Meu Passeio Virtual. E aí, logo após, foi realizado um teste de visualização desse ambiente. O ambiente que foi gerado de forma tridimensional era uma reforma de um apartamento, e esse projeto então continha sala de estar, sala de jantar, cozinha, sacada e uma suíte. Ambos os espaços foram projetados com os elementos da neuroarquitetura. Nessa imagem aqui, então, a gente pode ver, ela é do software SketchUp 2023, e ali dá para notar que ainda não tinha textura, iluminação. E aí, para conseguir colocar esses elementos, o arquivo foi exportado para o software Lumion 12.5. Aqui nessa imagem, que é no software Lumion 12.5, já mostra o ambiente com uso de cores, textura e a inclusão da iluminação. Aí, após todo o ambiente configurado, foi realizado a configuração de efeitos, aonde a gente conseguiria gerar as imagens de visualização em 360 graus. Essa imagem aqui, então, é o ambiente da sala de estar e ela já está em 360 graus. E aí foi necessário, além dessa imagem, mais 9 imagens para conseguir compor o resto dos outros ambientes e poder gerar o tour completo do espaço. Ela é uma imagem que ela fica bem curvada para conseguir, então, fazer o giro dentro do site e a pessoa ver ali por completo, inclusive chão, teto, cada detalhe. Aqui nós trouxemos as imagens do layout do site Meu Passeio Virtual, onde foram importadas as 10 imagens e colocadas em uma ordem dentro do site para fazer com que no tour a pessoa então pudesse sair da sala de estar e ir para a sala de jantar, ou então ir para o corredor e entrar na suíte, né? Aí foi realizada essa configuração nas 10 imagens para que o usuário não ficasse trancado em algum dos cômodos. Aí, finalizado toda essa configuração, foi realizado o primeiro teste de forma não imersiva, a fim de verificar se o tour estava correto para aplicar nos usuários. E nessa imagem aqui dá para ver as flechinhas que foram colocadas para poder ir para os outros ambientes, por exemplo, aqui para a cozinha, aqui para a sala de jantar, e aqui então iria para o corredor e daí entraria na suíte. Nessa imagem, então, é como fica para poder utilizar o óculos de realidade virtual. A imagem fica dupla, porque cada uma dessas imagens fica em um lado da lente do óculos de realidade virtual. O tour dos 5 ambientes com o uso do óculos de realidade virtual leva em torno de 9 minutos para fazer todo ele, em todos os ambientes.
E se for realizar o tour de forma não imersiva, apenas com o uso de um computador ou um smartphone, levaria em torno de 5 minutos. Então, como considerações finais, foi visto que essa experiência nos permitiu aprimorar nossos conhecimentos nos softwares SketchUp 2023, Lumion 12.5, e também realizar a imersão pela primeira vez utilizando o site Meu Passeio Virtual. Ambos apontaram ser uma boa alternativa para auxiliar nas apresentações de projeto no quesito qualidade e também facilidade. E os usuários conseguem ter a sensação de realmente estar, então, dentro desse espaço que foi projetado. Bom, eu fico por aqui. Gostaria de agradecer também a oportunidade de apresentar nosso trabalho no segundo Simpósio Latino-Americano de Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade. E também a gente se coloca à disposição para responder dúvidas possíveis através do nosso e-mail de contato. Muito obrigada.